Olá, espectadores da TVJE. O Jornal da Economia dá sequência a essa série de reportagens sobre educação financeira. Estamos aqui com Andrea Volt, autora do Finanças Pessoais, que vai estar com a gente nessa empreitada que tem o intuito de ensinar um pouquinho para você, ou passar algumas dicas de como andar de bem com o seu bolso. Vamos falar especificamente sobre planejamento financeiro a princípio e falar sobre planejamento no início do ano. Andrea, ainda é tempo de fazer um planejamento financeiro? Ainda dá tempo, nós temos uma série de coisas que você consegue fazer nesses meses que faltam até novembro, porque dezembro eu não considero parte ativa do ano para começar algo. Acho legal você começar agora e conseguir concluir até novembro. Tem muitas coisas que dá para fazer. Então, por exemplo, o que você vai fazer de cursos nesse ano? O que você vai fazer em relação a investimentos? O que você vai fazer com as suas dívidas? Você sabe quanto você deve? Porque acabou de sair uma série de notícias mostrando que a maior parte dos brasileiros não sabe quanto deve, mesmo aqueles que já sabem que devem alguma coisa, mas não sabem para quem e nem quanto. E isso é uma coisa grave, você tem que ter consciência. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o que vai fazer em relação àquilo, você tem que ter consciência do tamanho do problema. Onde está o problema? Ter coragem de encarar seus números, mesmo que eles não sejam bonitos, não sejam os números que você gostaria. Eles são consequência do seu estilo de vida. E, de repente, você ainda tem muito tempo para mudar esse estilo de vida para que os seus números sejam melhores no ano que vem. Por exemplo, dívidas. Se elas existem, você precisa conhecê-las a fundo. Então, pelo que você está me falando, você não consegue fazer um planejamento se você não tiver pleno conhecimento da sua situação econômica. Quanto você deve, quanto você ganha e, principalmente, o que você me falou me chamou a atenção, dos seus planos para o ano, né? Isso. São as 4 perguntas. Quanto você deve? Você já deve a sua dívida credor por credor, valor atual. Se fosse renegociado à vista, seria quanto? Quanto você já possui de bens, né, em dinheiro ou em bens. Isso é uma foto do seu cenário atual. E a parte que é móvel é quanto você ganha e quanto você gasta. Nessa parte, você tem mais poder de ação. Você pode começar a fazer aquele esforço agora, ontem, para ganhar mais e gastar menos. E abrir essa diferença para que você tenha um futuro melhor. Né? Vamos começar com, já que a gente falou, das dívidas. A pessoa já anotou lá no seu papelzinho quanto ela está ganhando, quanto ela deve. Como ela começa a pensar em pagar essas dívidas? Ela precisa responder as perguntas de quanto ela ganha e quanto ela gasta para saber quanto ela tem disponível para pagar dívidas. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas gastam cerca de 1/3 da sua receita, do seu salário, pagando dívidas, às vezes até mais. E quanto ela teria disponível de verdade? Qual o custo de vida dela? Por exemplo, ela ganha 3 mil e ela gasta com ela só 2 mil, porque os outros 1.000 são de prestações, de parcelas, de cheque especial. Mas o custo de vida dela, então, é de 2. Na verdade, se ela não tivesse essas dívidas, que são consumo do passado ou coisas do passado, ela teria um custo de vida de 2 e ganhando 3, ela teria essa sobra de 1.000. Que maravilha, seria para o futuro dela, mas ela não tem hoje essa sobra porque ela usa isso para gastar, para pagar as dívidas. Então, o que ela poderia fazer primeiro é esse esforço de ganhar mais e de gastar menos, e lembrar que se ela entrou na dívida, se você entrou no cheque especial, se você usou o rotativo do cartão, pediu empréstimos, é porque algo já não ia bem. Então tem uma coisa que até tem no livro, que vocês podem procurar também no meu blog, tem publicado, que chama A Origem da Dívida. O meu blog é do Vou Te Contar,
finanças. A origem da dívida pergunta assim, por que você entrou nessa dívida? Então, às vezes, a gente pega um empréstimo. Quando você toma um empréstimo, aquele alívio, puxa, agora entrou aquele dinheiro na minha conta, aquela bolada, eu estou bem, finalmente eu resolvi meus problemas. Não, empréstimo não é solução. Vou repetir, empréstimo não é solução. A solução está em você buscar a origem da dívida e cortar esse mal pela raiz para que você não entre novamente na dívida. Então, aquilo que fez você precisar do cheque especial, continua lá. E vai continuar porque você tem a parcela do novo empréstimo para pagar. Então, você já tinha um déficit, quer dizer, a diferença, você já gastava mais do que ganhava. Vamos dizer que fosse um problema de R$1.000 por mês. Esse problema de R$1.000 por mês que você gasta mais do que ganha, continua lá. Todo mês você gasta R$1.000 a mais do que deveria. Gasta 1.000 a mais do que deveria. E continua gastando. Se você não mudar seus hábitos, o que vai acontecer é que, além disso, você ainda vai ter mais um problema, que é a parcela do novo empréstimo. Digamos que a sua parcela seja de R$500, então agora você tem um problema de 1.500. Então, a solução do empréstimo, você vai acabar usando o dinheiro do próprio empréstimo para pagar a parcela e aquilo vai se enrolando. Se você não tiver a coragem, porque, gente, precisa coragem, né? Não é um momento fácil essa virada do vermelho para o azul. É um momento até mais dolorido e mais caro. Por incrível que pareça, isso custa. Mas se você não tiver essa coragem de encarar esses números e procurar a origem da dívida, às vezes é uma verdadeira investigação policial a coisa, você não vai resolver o seu problema de verdade. Vai ter um alívio temporário e daqui a pouco vai precisar de um novo empréstimo. Então, o seu planejamento financeiro, se você tiver dívidas, o seu planejamento financeiro deveria começar por elas. Né? Se fosse falar de saúde financeira, a dívida seria como uma doença. Enquanto você não resolvê-la, a saúde não seria plena. Né? E como é que a pessoa pode começar a resolver, a tratar essa doença, entre aspas, como a gente falou? Colocar os gastos do mês no papelzinho ajuda a você começar a ter esse controle? Ajuda. É muito difícil, raríssimas as pessoas que têm uma consciência de gastar, de usar bem o dinheiro, sem ter feito controle pelo menos por um ano na sua vida. Algumas pessoas já têm intuitivamente, elas já sabem mais ou menos quanto elas podem gastar, mas hoje é muita coisa, a vida está mais complexa, você tem mais contas, mais assuntos na sua vida envolvendo dinheiro, então fica muito difícil controlar de cabeça. É legal você pegar uma ferramenta, não importa qual, pode ser um guardanapo, pode ser o celular, pode ser uma planilha, mas tem que ser todos os dias. Não é uma vez por semana, nem uma vez por mês. É algo que você leve com você, pode ser até um bloquinho de anotações baratinho, mas você tem que anotar todos os dias. E isso é só o começo. O anotar é só o começo, mas já é um primeiro passo super importante. Né? E, claro, sempre o primeiro passo de um problema é admitir que você tem um problema. Né? Você tem a consciência de que você não está muito satisfeito com aquele resultado, gostaria que suas finanças estivessem melhor. É isso. Começar admitindo que tem um problema. Aí anota tudo. Perfeito. E falando só sobre... E como é que você começa a se planejar para projetos futuros? Os cursos que você vai fazer. Como é que você pode administrar essa situação?